O corredor passa a maior parte do tempo com a sua área respiratória, boca e nariz, totalmente livres, respirando o ar ambiente. O que isso quer dizer? Que aqueles esforços cuja intensidade, cuja a magnitude do esforço limita a capacidade do indivíduo de respirar, implica necessariamente menor entrada de oxigênio no sistema respiratório, circulatório e menor aporte de oxigênio para o músculo. Aqueles esforços em que o indivíduo consegue manter um ritmo mais estável, mesmo que seja prolongado, e que ele consegue respirar adequadamente durante a realização do esforço, a gente vai ter nessa condição uma oferta satisfatória de oxigênio para o músculo desse indivíduo em contração. E isso é o principal determinante da forma como o músculo vai utilizar os seus substratos energéticos. Organizando melhor isso tudo que eu acabei de falar para vocês, a gente pensa assim: eu olho o esforço, analiso o esforço. Se o esforço tiver alta intensidade, ou se um esforço muito grande, com uma duração de tempo curta, 40 segundos, e que o indivíduo tenha uma capacidade limitada de respirar, de mandar oxigênio para dentro do músculo, para que haja ressíntese de ATP, vai receber essa energia em quantidade insuficiente e ele vai desempenhar uma atividade que se sustenta predominantemente no metabolismo anaeróbico. Quando essa quantidade de oxigênio consegue chegar no músculo de maneira satisfatória, o indivíduo faz um esforço num ritmo estável, em que ele não precisa necessariamente usar toda a sua capacidade, toda a sua potência física, mas ele consegue fazer isso em ritmo estável e ele consegue respirar o oxigênio adequadamente. Esse esforço ele vai ser sustentado predominantemente pelo metabolismo aeróbio. Toda vez que a gente falar de aeróbio ou aeróbico, a gente lembra da mitocôndria. Quando a gente falar de metabolismo anaeróbico, a gente lembra do citoplasma. Tudo bem? Uma diferenciação importante. Então, o que temos como substratos energéticos disponíveis para o nosso músculo? A gente tem, basicamente, de origem dietética, os 3 macronutrientes energéticos que conhecemos. Nós temos as gorduras, os carboidratos e as proteínas, que especificamente após o processo de digestão, vai disponibilizar na corrente sanguínea os seguintes substratos: glicose, aminoácidos e ácidos graxos, que junto com fosfocreatina integram os 4 substratos energéticos disponíveis para a ressíntese de ATP. Temos, então, disponíveis no músculo 4 substratos energéticos disponíveis para a ressíntese de ATP: fosfocreatina, glicose, aminoácidos e ácidos graxos, tudo bem? Que, obviamente, vão seguir caminhos metabólicos diferentes, como bem conhecemos lá da bioquímica, para prestar essa assistência de reposição energética. Então, vamos detalhar um pouquinho mais quais são esses sistemas de transferência de energia. O sistema de transferência de energia anaeróbico é aquele que acontece predominantemente quando o indivíduo não consegue respirar adequadamente e o aporte de oxigênio para o músculo ele é reduzido. Esse sistema de transferência de energia ele tem algumas características, ele tem algumas propriedades, como, por exemplo, é uma transferência rápida de energia. O que isso quer dizer? Ele promove uma rápida ressíntese de ATP. Vejam bem os termos que eu estou usando. O sistema anaeróbico promove uma rápida ressíntese de ATP. Se nós voltarmos àqueles tipos de esforços que a gente analisou lá no início, nitidamente, o desempenho do nadador, ele requer uma ressíntese de ATP muito mais rápida do que o do corredor.
Por quê? Porque o esforço dele é de altíssima intensidade e de uma duração muito curta. Ou seja, não dá tempo de preparar muito aparato metabólico para isso acontecer. Por isso precisa ser uma transferência rápida de energia. E por ser rápida, essa transferência acaba sendo limitada, acaba sendo pequena, ou seja, é um sistema de transferência que, embora responda rapidamente às demandas, ele tem uma capacidade limitada para sustentar essa transferência. Isso significa dizer que se aquele nadador precisasse nadar mais 100 metros além daquele que ele fez, ou mais 50 metros além daquele que ele fez, ele vai acabar entrando num processo de exaustão e fadiga. Por quê? Porque o sistema de transferência rápida, anaeróbico, ele já não vai mais conseguir sustentar essa transferência pelo esgotamento dos seus substratos energéticos, como eu havia comentado anteriormente. Deu para entender? Esse sistema, como já comentado, ele é sempre acionado com uma oferta insuficiente de oxigênio, sempre em esforços de alta intensidade, explosivos, intermitentes, arrancadas que envolvem paradas e retomadas. Né? Se a gente for analisar, por exemplo, a luta tem uma característica parecida com essa, né? De intermitência, de alternância. Uma hora o indivíduo está conseguindo fazer um esforço numa intensidade mais leve, mas logo depois, na sequência, alguns poucos segundos depois, ele precisa imprimir uma potência, uma força, uma velocidade muito grande nos seus movimentos, nos seus golpes, mas depois tem um retorno a uma calma maior, ele se movimenta de novo, ele respira um pouquinho mais. Então, percebam bem como se encaixam muito bem essas demandas, tá? O metabolismo anaeróbio, ele acontece no citoplasma. Aí é importante mencionar que, didaticamente, podemos entender que o metabolismo anaeróbico ele pode acontecer de duas maneiras. Lembrem que lá no citoplasma, a gente tinha, só voltar aqui para vocês lembrarem. Ó, aqui no citoplasma, nós tínhamos como principais substratos energéticos fosfocreatina e glicose. A glicose seja proveniente da corrente sanguínea, seja proveniente da degradação do glicogênio. Então, o metabolismo anaeróbio que acontece no citoplasma e que tem como principais substratos energéticos a fosfocreatina ou a glicose, ele pode acabar produzindo respostas diferentes dependendo da condição do esforço. Então, eu poderia dizer assim para vocês, se os esforços rápidos, eles utilizam o metabolismo anaeróbico, eu posso subdividir esses esforços rápidos em esforços ultra rápidos e esforços rápidos. Aqueles ultra rápidos seriam aqueles que são realizados, por exemplo, até 10 segundos. Como exemplo, a corrida de 100 metros no atletismo, que tinha um dominante no mundial, que era Usain Bolt. Ele faz 100 metros em 10 segundos. É um esporte, é um evento, é uma competição, um esforço ultra rápido. E o rápido seria a natação, os 100 metros que acabamos de ver. Neste caso do ultra rápido, o metabolismo anaeróbio precisa trabalhar ainda mais rápido ainda. E para isso ele precisa ter um substrato energético que libere muito rapidamente a sua energia para a ressíntese de ATP. E aí ganha importância como um substrato energético dessa forma a fosfocreatina. Por quê? Porque a fosfocreatina nada mais é do que uma ligação de creatina com um fosfato. Né? Um fosfato, lembram disso lá dos compostos fosfagênios? Quando liga um fosfato com creatina, armazena energia. E essa energia ela pode ser rapidamente liberada quando houver uma demanda de ressíntese de ATP ultra rápida. E a grande vantagem da utilização da fosfocreatina como substrato energético é que, quando utilizada como fonte de energia, o metabolismo anaeróbico, usando a fosfocreatina, não produz ácido lático, não produz lactato.
que é normalmente aquela substância química que provoca uma sensação de queimação, de desconforto, de dor na musculatura quando a gente faz exercício. Quando o evento ele é rápido e não ultra rápido, ele envolve alguns segundos, 40, 60 segundos, até alguns minutos, há a possibilidade de utilização de uma pequena parte de fosfocreatina e uma maior parte, como substrato energético para ressíntese de ATP, de glicose. Basicamente, essa glicose é proveniente da degradação do glicogênio numa via metabólica chamada glicogenólise muscular. Gera-se, libera-se energia, gera-se ressíntese de ATP, só que há dois inconvenientes aí. Um é que a utilização de glicose como fonte de energia para ressíntese de ATP, ela demora mais tempo. Por quê? Porque a oxidação da glicose acontece em 10 reações. Se for para produzir lactato, são 11 reações, enquanto que a oxidação da fosfocreatina ocorre em apenas uma reação. Daí a participação de um em eventos ultra rápidos e a participação do outro em eventos não tão rápidos assim. Não ultra rápidos, mas rápidos. Lembrem que essa é uma subdivisão do metabolismo anaeróbico, ou seja, as duas formas de utilização desses substratos, fosfocreatina e glicose, está acontecendo com uma oferta insuficiente de oxigênio. Quando houver déficit de oxigênio, o metabolismo acontece no citoplasma. Fechado? Basicamente, às custas desses dois substratos energéticos. Então, o que falar sobre a fosfocreatina? A fosfocreatina é um composto fosfagênio, rico em energia, só que com não tanta energia assim como tem o ATP, mas um composto prontamente disponível para doar essa energia, transferir essa energia com a disponibilidade dela para a ressíntese de ATP. Então, a dinâmica da participação da fosfocreatina para o processo de ressíntese de ATP está ilustrada bem aqui ao lado para vocês. Então, aqui nós temos o composto de creatina fosfato, ou também conhecido como fosfocreatina. Quando houver a necessidade de liberação de energia, uma enzima chamada creatina fosfoquinase hidrolisa essa ligação, quebra essa ligação, liberando o fosfato da creatina, liberando energia suficiente para quê? Para que essa energia possa ser utilizada para ligar novamente um fosfato com o ADP. Lembra que eu tinha comentado que o que é necessário para que o ATP possa ser reconstituído, ressintetizado? Se na hidrólise ele liberou energia, para ressintetizá-lo, a gente vai precisar também de novo de energia. Quem é o doador de energia no metabolismo anaeróbico alático? Fosfocreatina. Dessa forma que a gente está vendo aqui. Tudo bem? Então, o que a fosfocreatina faz? Ela permite uma ressíntese do ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico que haviam sido liberados quando da hidrólise de ATP por ação da ATPase. Beleza? Muito bem. Como que acontece a participação da glicose? Né? O metabolismo anaeróbico ele pode ter dois caminhos. O alático, que usa fosfocreatina, como acabamos de ver, e o lático, que usa glicose, normalmente proveniente da hidrólise do glicogênio, a glicogenólise muscular. Então, não vou destacar necessariamente todo o caminho metabólico da glicólise, mas a glicólise é uma via metabólica citoplasmática, que acontece em 10 ou 11 reações, em que a glicose é o substrato inicial desse caminho metabólico, e ela vai sendo desdobrada, modificada, fragmentada, até ao final do seu ciclo de oxidação, produzir um substrato ainda com alto potencial energético, nesse caso anaerobicamente, que é o lactato. O lactato é o produto final da glicólise anaeróbica, que se inicia com glicose dentro do músculo, com uma oferta insuficiente de oxigênio. A presença do lactato em grandes quantidades dentro do músculo é um fator determinante de fadiga.
porque ele altera o pH intramuscular e ele modifica a capacidade do músculo de continuar gerando energia por meio desse sistema. Nós ainda vamos discutir sobre fatores determinantes de fadiga, mas já estou antecipando uma coisa importante aqui para vocês. Ou seja, a capacidade de geração de energia por meio da glicose anaeróbica, a capacidade, a tolerância a tolerância que o músculo tem por altas concentrações de lactato são determinantes de um melhor ou pior desempenho. Tudo bem? Se a quantidade de oxigênio no músculo passar a ser suficiente, ou seja, se o indivíduo já faz uma transição de um esforço em alta intensidade para um esforço numa intensidade, num ritmo mais estável, em que ele consiga respirar melhor e mandar mais oxigênio para dentro do músculo, a dinâmica metabólica do esforço muda de figura. Por quê? Porque há agora a capacidade de acessar a mitocôndria por causa da oferta adequada de oxigênio. E lá na mitocôndria é que vai acontecer o que a gente chama de metabolismo aeróbico. E no metabolismo aeróbico, a gente tem alguns componentes importantes, como os substratos energéticos. Se lembrarem, eu vou só posicionar aqui de novo para vocês, ó. Se lembrarem, na mitocôndria temos alguns aminoácidos, ácidos graxos e piruvato. Piruvato, que é o produto final da transformação de glicose em meio aeróbico, em uma condição de oferta adequada de oxigênio. Glicólise anaeróbica produz lactato, glicólise aeróbica produz piruvato. Piruvato entra na mitocôndria e funciona como um substrato energético, uma geração de energia muito grande no interior dessa organela muscular, dessa organela celular. Então, nós passamos a ter uma capacidade de transferência de energia diferente com outros substratos, né? Se no citoplasma era fosfocreatina e glicose, dentro da mitocôndria nós já temos aminoácidos, ácido graxo e piruvato proveniente da glicólise aeróbica, tá bom? E aí nós temos o que a gente chama de sistema aeróbico de transferência, que são aquelas etapas que acontecem dentro da mitocôndria. Algumas características desse sistema diferem ele do outro. Se lá no metabolismo anaeróbico a transferência era rápida, aqui a transferência é mais lenta. Por quê? Porque requer etapas metabólicas maiores, o maior número de etapas metabólicas, etapas mitocondriais. Se lá no metabolismo anaeróbico a transferência era mais rápida, aqui a transferência é mais lenta. Se lá a quantidade de energia era pequena, a quantidade de energia transferida era pequena, aqui a quantidade no metabolismo aeróbico, a quantidade de energia transferida é muito maior. Por quê? Porque os substratos energéticos, pela sua característica química e ligações químicas, eles concentram uma maior quantidade de energia, e dentro da mitocôndria há a possibilidade de oxidação completa desses substratos. Ou seja, a gente consegue fazer uma extração total de toda a transferência desses nutrientes para a ressíntese de ATP. Ocorre com uma oferta adequada de oxigênio e tem uma participação e envolvimento em tipos diferentes de esforços. Então, aqueles esforços que são realizados numa intensidade mais moderada, eles não estão atingindo o seu nível máximo de desempenho, leve a moderada. Aqueles esforços em ritmo mais estável, eles têm uma capacidade de utilização muito maior do metabolismo aeróbico, fazendo a diferenciação entre os substratos dos dois. A gente aqui tem o piruvato, né? Coloquei glicose, mas já entendem que é piruvato, ácidos graxos e aminoácidos, tá bom? Alguns fatores, eles são, além desses que eu estou comentando com vocês, a intensidade e a duração do esforço, alguns outros fatores são condicionantes da forma como o músculo vai fazer ressíntese de ATP durante o esforço. Então, intensidade e duração eu já comentei. Olha um ponto importante de se considerar.
o tipo de oferta nutricional que se faz antes do esforço e durante a realização do esforço. Se a gente for imaginar assim, vamos contextualizar isso numa situação bem prática. Hoje em dia, muitas pessoas buscam emagrecer fazendo treinamento funcional, que é um esforço que envolve intensidade moderada a alta, não é simples de executar, envolve uma limitação para a capacidade de transferência de oxigênio. Na grande maioria dos esforços executados, você vai trabalhando muito com metabolismo anaeróbico, com duração de alguns minutos, ou seja, se sustenta muito sobre a quebra da glicose e do glicogênio muscular. E essas mesmas pessoas, para emagrecer, elas se envolvem, se engajam nesses treinamentos e fazem uma dieta chamada low carb. Ou seja, aquela alimentação em que o indivíduo praticamente abre mão de consumir carboidratos para poder ter um emagrecimento mais adequado. Só que isso acaba tendo um prejuízo para quê? Para o desempenho. Por quê? Porque a pessoa deixa de consumir o principal substrato energético para ressíntese de ATP dentro do músculo nos esforços com essas características. E o músculo não tem capacidade de sintetizar o glicogênio se ele não receber o carboidrato da alimentação. Entende? Então, é um exemplo prático do quanto a manipulação dietética nutricional prévia pode interferir decisivamente no desempenho, né? E sem desempenho adequado, o estímulo pobre e resposta inapropriada também. Ganho de performance diminuído, tá? A fase do treinamento, né? A mobilização dos substratos, ela é influenciada pelo momento da preparação física que o indivíduo está passando. Então, vamos imaginar aquele plano de treinamento que a gente viu na aula passada da musculação. Nos microciclos iniciais, o indivíduo provavelmente não tem um músculo adaptado para usar mais gordura como fonte de energia em comparação à fase mais final dele, em que ele já está desenvolvendo todo um aprimoramento muscular e que provavelmente ao longo das várias semanas que ele fez o treinamento, ele conseguiu desenvolver uma adaptação capaz de otimizar a metabolização de gorduras dentro do músculo como uma forma de obtenção de energia e, consequentemente, o emagrecimento, definição muscular, que era o objetivo dele lá naquele plano de treinamento, tá bom? A aptidão física, ou seja, o nível de condicionamento do indivíduo, indivíduos treinados têm uma capacidade maior de otimização e de mobilização de gordura como substrato energético, por isso o emagrecimento desses indivíduos é mais adequado. E só para fazer uma observação importante, a gente não emagrece, a gente não queima gordura enquanto faz exercício, a gente emagrece como uma resposta adaptativa crônica de longo prazo ao engajamento no exercício físico, tá bom? Então, indivíduos destreinados consomem, oxidam menos gordura nos seus músculos pela sua inatividade física, pela sua inatividade metabólica. E indivíduos treinados têm um processo metabólico muito mais otimizado. Eles usam melhor energia e de uma forma mais eficiente. Algumas características relacionadas a hormônios podem condicionar uma maior atividade metabólica, como hormônios da tireoide, por exemplo, T4, a tiroxina, pode condicionar uma atividade metabólica maior, uma oxidação maior dos substratos, pode complicar um pouquinho, nesse caso, o desempenho, naquelas situações em que o indivíduo possa ter hipertireoidismo, assim como o tipo de fibra muscular. Para quem não sabe, para quem não conhece, os nossos grupamentos musculares, eles não são um tipo único de fibras. Eles são constituídos por 3 diferentes tipos de fibras com características metabólicas diferentes. Isso significa dizer que quando eu faço um esforço para as minhas pernas e o grupamento muscular da minha perna ele envolve vários tipos de fibras, e eu realizo um determinado tipo de esforço, um esforço mais intenso, de curta duração, mesmo na perna serão mobilizados diferentes tipos de fibras musculares para produzir esse resultado, esse efeito. Com fim de ilustração,
eu coloco aqui para vocês o seguinte. Nos músculos, nós temos 3 diferentes tipos de fibras. O tipo 1, o tipo 2A e o tipo 2X. Nesse gráfico, o que a gente tem? A gente tem uma proporção de utilização dos 3 diferentes tipos de fibra em função da intensidade do esforço. Aqui nós temos a intensidade zero, repouso, e nós temos a intensidade máxima, seja pela capacidade aeróbia do indivíduo, VO2 máximo, seja por uma repetição máxima que vocês já sabem o que é. O que a gente percebe aqui? Quanto mais baixa for a intensidade do esforço, maior é a proporção de utilização das fibras do tipo 1, que são chamadas de fibras de contração lenta, que têm uma atividade metabólica maior aeróbica. Vejam se faz sentido. Uma intensidade menor, provavelmente uma capacidade de duração maior do esforço, melhor aporte de oxigênio, maior atividade da mitocôndria, metabolismo aeróbio. Fibras de contração lenta tipo 1 sustentam mais adequadamente trabalhos físicos com mais baixa intensidade. Conforme a intensidade vai aumentando, passando tipo de 40%, 50%, 60% de VO2 máximo, conforme a intensidade vai aumentando, o que a gente percebe? Um envolvimento maior de outros tipos de fibras em detrimento das fibras do tipo 1. Quanto mais intenso vai ficando, maior vai sendo a velocidade de contração, menor a capacidade de aporte de oxigênio, maior demanda por substratos do citoplasma e maior atividade anaeróbica. Portanto, a participação maior dos tipos de fibra 2A, de contração intermediária, e do tipo 2X, de contração rápida. Vejam como faz todo sentido. Uma intensidade mais baixa, contração lenta. Uma intensidade maior, contração rápida. Uma intensidade intermediária, uma maior proporção de fibras do tipo de contração intermediária. Essas fibras do tipo 2A, elas na verdade compartilham características fisiológicas e bioquímicas das fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2X. Por isso elas acabam sendo sempre mobilizadas, independente da característica do esforço, tendo o apoio das fibras de contração lenta se o esforço for de intensidade mais leve, e tendo a participação das fibras de contração rápida se o esforço tiver uma intensidade maior, se for um esforço com uma magnitude, uma intensidade muito maior. Beleza? Então, principais fatores que alteram o uso dos substratos pelos caminhos metabólicos durante o exercício físico: a intensidade, a duração do esforço, o planejamento alimentar prévio do indivíduo, que ele está realizando durante o esforço, a fase de treinamento, a aptidão física, a questão da estabilidade da secreção hormonal e o tipo de fibra muscular, tá bom? Só um exemplo. Então, o que a gente acaba percebendo de uma maneira mais sistematicamente organizada? Os nossos músculos, aqui é uma célula que não é muscular, obviamente, mas vamos representá-la aqui como se fosse a célula muscular. Os nossos músculos têm a possibilidade de recorrer a 2 ambientes para obter substratos, ativar metabolismo e conseguir fazer ressíntese de ATP para a sustentação do trabalho biológico nosso, que no caso aqui é a contração muscular. Se houver uma oferta adequada de oxigênio para o músculo durante a contração, esforços em ritmo constante, com capacidade de respiração, de média e longa duração, o músculo vai recorrer à mitocôndria, utilizando esses diferentes substratos, que por meio do metabolismo aeróbico, mais especificamente o ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, vão conseguir extrair energia desses substratos para a ressíntese de ATP. Caso seja um esforço de alta intensidade, curta duração, intermitente, a gente vai ter uma oferta inadequada de oxigênio para esse músculo, porque a perfusão sanguínea vai ser menor, a transferência de oxigênio do pulmão para o sangue vai ser diminuída. Neste caso, o músculo vai ter que recorrer ao citoplasma, usando predominante vias metabólicas mais rápidas, como a glicólise e a hidrólise da fosfocreatina,
por meio desses dois principais substratos energéticos, extrair energia, fazer a manutenção da contração muscular, tá bom? Então, em suma, esses substratos energéticos e os metabolismos e os caminhos metabólicos para fazer essa sustentação são predominantemente esses. Entendam sempre assim, todos esses substratos, como vocês bem podem perceber, todos esses substratos estão disponíveis ao mesmo tempo para o músculo. Aqueles condicionantes que eu falei para vocês vão acionar vias e caminhos metabólicos diferentes, acesso a ambientes celulares diferentes e a substratos diferentes. Então, para que vocês consigam entender muito bem o que a gente observa normalmente na prática esportiva, eu vou exemplificar para vocês por meio do aplicativo. Esse foi um aplicativo desenvolvido lá na Unicamp, em 2004, por vários professores da área de exercício físico, bioquímica básica e tal. E ele é um aplicativo super bacana para a gente exemplificar o que de fato vai acontecendo de demanda metabólica e utilização dos substratos durante o exercício. Então, aqui na esquerda, nós temos o seguinte: esforços com diferentes características, basicamente relacionados à duração. Então, ó, um esforço com 3 segundos, 10 segundos, 50 segundos, 2 horas, 12 horas, 3 dias, no caso dos dois últimos, já jejum, que a gente não vai tocar nesse ponto. Vamos até de 2 horas aqui. Nesse ponto aqui, a gente tem os principais substratos energéticos. Lembra que eu falei para vocês que no músculo existem 4 substratos energéticos? Fosfocreatina, glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Por que ele colocou o músculo, o ATP também nessa relação? Porque o ATP passa a ser o primeiro substrato energético a ser utilizado pelo músculo de maneira mais imediata. E todos esses outros 4, eles serão utilizados para promover a ressíntese do ATP. Não há utilização pelo músculo direto de fosfocreatina, de glicose, de ácidos graxos, aminoácidos. O músculo nem reconhece esses substratos como algo que ele possa usar como fonte de energia, entende? O músculo só reconhece ATP. Então, ele utiliza o ATP, os níveis de ATP caem, aciona metabolismo, mobiliza os substratos, oxida os substratos, transfere a energia dos substratos para a ressíntese de ATP e o músculo continua usando, cai o ATP, mobiliza de novo, oxida, ressintetiza, e assim continua até que algum desses componentes entre em esgotamento e o indivíduo não consiga mais realizar o esforço, beleza? Nesse outro ponto aqui, a gente vai aparecer, cada vez que a gente executar um desses tipos de esforços, a gente vai ter aqui uma distribuição proporcional entre o sistema anaeróbico alático, também conhecido como o sistema ATP-CP, ATP e CP de fosfocreatina, ou PC, o metabolismo anaeróbico lático e o metabolismo aeróbico, tá bom? Então, eu vou começar aqui com esse primeiro esforço com duração de 3 segundos. Eu vou clicar em iniciar, percebam o que vai acontecendo com essas diferentes barrinhas aqui em relação à sua utilização. Então, num esforço que dura 3 segundos, o que é bem perceptível? Primeiro, que ocorre uma predominância muito maior do metabolismo anaeróbico alático, e aí eu já lembro, é porque falta oxigênio, está acionando mais citoplasma, no citoplasma eu tenho mais fosfocreatina e glicose. Só que ele é tão rápido que não dá tempo de mobilizar tanto a glicose assim, embora ele possa mobilizar, recaindo predominantemente a transferência de energia para a ressíntese de ATP sobre quem? Fosfocreatina. Isso é super importante de se reconhecer, porque para a gente conseguir lá na frente entender em quais momentos há indicação de uso de suplementos. A creatina é um dos principais suplementos utilizados na prática esportiva. Mas muitas vezes ela é utilizada em indivíduos e em momentos de preparação física que não envolvem esforços repetitivos de alta intensidade e curta duração. Ou seja,
Não adianta suplementar a creatina se o indivíduo não estiver realizando esforços de alta intensidade e curta duração, porque não vai ser utilizado. Esse fator, ele precisa ser o determinante do desempenho do indivíduo, precisa ser o fator determinante de fadiga para que eu pense em suplementar, tá bom? Vamos avaliar os 100 metros no atletismo, que dura basicamente 10 segundos. O que vai acontecer? Olha, a gente já tem uma queda pronunciada do ATP, pronunciada de fosfocreatina, e percebam isso aqui. Aqui na coluna amarelinha é o mais importante. Por quê? Porque a gente percebe já que conforme a duração do esforço vai se prolongando, e consequentemente a intensidade dele tende a ser um pouquinho menor, a gente começa a ter uma oferta mais adequada de oxigênio. Ela ainda não é suficiente para acionar a mitocôndria, mas ela já é maior do que a que era antes, de modo que você consegue já mobilizar um pouco de glicose dentro do músculo na forma de glicogênio para ajudar a fosfocreatina a ressintetizar o ATP que praticamente se esgotou totalmente. E a gente já começa a perceber que, de maneira proporcional, o músculo já está trabalhando ainda totalmente no metabolismo, quase totalmente no metabolismo anaeróbico. A gente tem só uma pontinha aqui, ó, de metabolismo aeróbico, por isso que eu estava comentando da chegada de um pouquinho de oxigênio, mas ele está trabalhando quase integralmente em metabolismo anaeróbico, às custas de, proporcionalmente igual, glicose e fosfocreatina. Tá bom? Vamos incrementar mais tempo nessa história. Vamos fazer um esforço com um pouquinho mais de duração. Olha o que vai acontecer. ATP e fosfocreatina foram rapidamente esgotados e os níveis de glicose dentro do músculo, por meio do glicogênio muscular, foram quase que 50% esgotados em quase 1 minuto. E aí a gente começa a ter uma dependência muito grande em relação ao aporte nutricional na alimentação, para exatamente maximizar os estoques desse substrato, entendendo que ele vai ser o substrato determinante do desempenho e fator limitante da fadiga, determinante da fadiga. Deu para entender? Percebam nessa outra ilustração que a proporção do metabolismo aeróbio já começa a aumentar, a proporção do metabolismo anaeróbico começa a diminuir e a participação da glicose, tanto anaeróbica quanto aeróbica, começa a ser maior. Vamos progredir. Agora vamos pensar aqui na maratona. O que vai acontecer? Vamos lá. Olha o que está acontecendo nas colunas de ácido graxo, de proteína. Olha o glicogênio, como ele vai se depletando cada vez mais, ainda mais, né? Então, vejam, numa maratona 2 horas, a gente já tem uma capacidade de aporte de oxigênio maior, a gente tem uma capacidade de acessar mais mitocôndria, e é por isso que a gente tem um metabolismo mais pronunciado de ácido graxo, uma maior participação de ácidos graxos, uma participação importante de alguns aminoácidos também, mas uma participação super importante da glicose proveniente do glicogênio, glicose da corrente sanguínea, oxidada predominantemente, quase que 100%, predominantemente de maneira aeróbica. Percebam que uma parte da glicose também é oxidada de maneira anaeróbica, produzindo lactato. Praticamente, esse desempenho na maratona, ele não depende de fosfocreatina. Então, eu não tenho porquê, voltando à questão da suplementação, eu não tenho porquê suplementar creatina para atletas que realizam esforços de média e longa duração. Só vale a pena eu pensar em suplementação de creatina se ele estiver envolvido em esforços de curta duração, alta intensidade, repetitivos e intermitentes. Deu para entender? Ficou claro? Então, acho que é um exemplo super bacana para a gente fechar esse ciclo de entendimento que começou lá, com os eventos competitivos práticos, o real, passando pelo entendimento de como acontece toda essa demanda metabólica e finalizando agora com a exemplificação
de maneira mais sistemática nesse aplicativo, ilustrando para vocês como é que, de fato, esses substratos são mobilizados, qual é a participação dos diferentes sistemas de transferência de energia, em função, basicamente, aqui da duração e intensidade do esforço. Tudo bem assim?